Rádio Band News FM, quase duas décadas no ar. São 18 anos de muitas histórias e, obviamente, com as histórias vem parcerias. Temos grandes parceiros da Rádio Band News FM e, claro, que não poderia faltar o nosso anfitrião, né? Aquele que vai nos receber, que vai abrir as portas para comemorarmos a maioridade. Chegamos na maioridade. Ricardo Piquet, muito obrigado, querido, por essa entrevista. Prazer enorme ter você aqui. O Ricardo Piquet, presidente do Museu do Amanhã, está à frente do Museu do Amanhã, nessa árdua e valiosa e necessária missão de levar cultura para a nossa sociedade. Obrigado, Piquet, pela entrevista. Muito obrigado, Briggs. É um prazer estar aqui, participar desse momento importantíssimo, não só da Band, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui e poder contar um pouco dessa nossa rica parceria. É verdade. A gente vai falar da parceria daqui a pouquinho, mas eu quero começar, se você me permite, falando um pouco do que eu acredito que seja um motor de transformação da sociedade, que é a cultura. Tem uma filósofa búlgara chamada Agnes Heller, que eu amo, que fala o seguinte: a gente só suspende o cotidiano e sai desse automático através de duas formas, da educação e da cultura. A cultura é um motor, porque na cultura a gente para e pensa naquilo que está... Peraí, o que aquilo quer me dizer? Como é difícil fazer cultura nesse país, hein, Ricardo? Muito, muito. É um grande desafio. Eu penso como você, como a sua filósofa também, leio bastante e uma frase que eu uso muito é que toda a sociedade tem a cultura que merece. E ela precisa trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa promover, acreditar e incentivar a cultura da sua comunidade. E eu sempre vi, eu digo, Briggs, que no século passado eu fui engenheiro. Hoje eu nem lembro mais. Eu digo que a cultura ou que a arte me ajudou muito a me transformar uma pessoa melhor, né? Um cidadão mais completo. E eu acho que a arte tira você do lugar, passa a lhe proporcionar olhares diferentes, né? E o conjunto desses comportamentos, do que a gente consegue traduzir como a identidade de um lugar, vem da cultura, né? Então, acreditando nisso, que eu me envolvi já há mais de 25 anos, quase 30, com a cultura, com o patrimônio histórico, com a história, e agora, mais recente, de 10 anos para cá, com a ciência, né? Através de um grande equipamento que é o Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, mas a gente já vinha trabalhando há muito tempo em vários equipamentos, Brasil afora. Participei desde o primeiro dia da criação do Museu da Língua Portuguesa, do Museu do Futebol, do Paço do Frevo em Recife, aqui no Rio, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, e de tantos outros que me deram essa oportunidade, esse privilégio de poder interagir nas suas várias formas de produção cultural. A gente viveu um período que o mundo ficou de pernas para o ar. Estou falando da pandemia. Ninguém imaginava a loucura que ia ser a gente chegar em casa e ter que lavar com esponja e detergente 5 vezes o pacote de arroz. Pois é. E ficar sem ver a família. E fazer aniversário. Nunca se usou tanto plataforma para cantar parabéns. Acho que a cultura foi uma das que mais sentiram, você deve concordar comigo. Voltamos a respirar? Sim, voltamos pós-pandemia, voltamos pós-mudança da atmosfera no Brasil. Eu acho que a gente tem hoje uma atmosfera muito positiva na produção cultural e acho que a gente tem que trazer uma série de aprendizados do momento que a gente passou, não só do momento político que nós passamos, mas da pandemia em si, onde a cultura e todas as suas formas de expressão que precisavam de públicos foram afetadas diretamente, né? Então, sobreviver na cultura durante a pandemia foi muito difícil, mas também por conta da arte, por conta da criatividade, por conta do espírito resiliente da natureza de quem trabalha com a cultura, se produziu muita cultura também na pandemia. Online, é verdade, mas você imagina o que seriam das pessoas sem a cultura no período da pandemia. Você não tem um vídeo, você não tem um livro, você não tem um debate, você não tem uma música para lhe tirar um pouco daquela ansiedade, da tristeza que foi o momento de passar por essa provação.
Então, eu acho que a cultura foi diretamente afetada, a produção cultural, mas acho que a cultura cresceu na importância, no dia a dia das pessoas, depois de um período de tanta restrição. Ia fazer do limão uma limonada, né? Ia aprender. O Museu Exato. do Amanhã, ele é notoriamente conhecido pela tecnologia e por combinar muito bem, o próprio nome já diz, Museu do Amanhã, né? História e futuro, memória e para frente. E eu sou frequentador e sou apaixonado pelo Museu do Amanhã, adoro. Ela tem um registro até da minha filha, quando foi lá, uma vez estavam fazendo um institucional desse, e ela também, apaixonada, é uma das vezes que eu estive no Museu do Amanhã. O que vocês tiraram de maior lição nessa... Você já me deu alguns spoilers, como fala a garotada, mas o que vocês tiraram mais de lição aí da pandemia? Como é que é o Museu do Amanhã pós-pandemia? Veja, o Museu da Manhã, ele se posicionou, tenta se posicionar sempre à frente. Nós temos, diga-se de passagem, liberdade, apesar de ser um equipamento do município, é um equipamento público. Nós temos um contrato de gestão com o município que nos dá essa missão de gerir e criar toda a programação do museu. Então, nós começamos a perceber o fenômeno da pandemia, e tentamos primeiro mostrar para a população do que se tratava a pandemia, né? Ninguém imaginava que um vírus que a pessoa não consegue nem ver ia parar o mundo. E mudar um pouco a perspectiva de que mundo é esse a gente vive. A gente passou a ver coisas que não se via. Nós passamos a mostrar isso através do Museu da Manhã. Veja, nós fomos o primeiro museu da cidade a fechar as portas, sem ninguém pedir. Mas achávamos que era importante fechar. Em 15 dias estávamos com toda a programação online. Visitas com tour virtuais para exposições que nós produzimos. Debates com várias cabeças bacanas. Foi Gil, foi Lenine, foi Sebastião Salgado. Tanta gente boa conversando conosco. A Djamila, vários parceiros que estavam nessa produção de conteúdo. E passamos a aprender a conviver assim e continuar levando informações de um museu de ciência, portanto é baseado em informações científicas verdadeiras. A gente diz que um dos grandes ativos de um equipamento museal é não ter fake news. As informações são baseadas na ciência, né? Gostem ou não. É importante destacar isso nesses momentos atuais. É importante, e é importante dizer também que a gente abre o diálogo, um espaço de diálogo para a cidade, para o país, em todos os aspectos, sempre pensando quais os futuros possíveis e desejados para aquele tema. Então, nesse sentido, a gente sempre coloca os dois lados de um debate, um dilema, é muito importante estar no museu abrindo a palavra para todos os lados, para que o cidadão, o visitante, o participante tenha as informações e tire as suas próprias conclusões a partir de reflexões sobre o que foi apresentado. Então, nós aprendemos muito. Nós hoje não conseguimos mais viver sem o online. Não dá para voltar, né? Não dá. As pessoas, quando sabem de um seminário no museu hoje, um debate, assim, qual o link? Pergunta imediata. E é ótimo, porque você faz um evento para um auditório de 400 pessoas, você transmite para 4.000. Transmite para 1 milhão de pessoas se você contar as pessoas que vão lá e acessam a qualquer tempo, meses depois. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, né? Então, nós aprendemos, sim. Assim como a gente vendo o copo meio cheio, a pandemia também trouxe uma mudança de hábitos importantes. Você veja, claro, com alguns problemas, eu sempre falo, de acesso. Você ter escolas privadas e escolas públicas. Imagina o transtorno da escola pública de você continuar com acesso sem a devida condição. A pandemia escancarou isso. Ficou também claro. Serviu para isso. Aumentou a disparidade, o distanciamento social, ou a discrepância social. Mas trouxe também uma série de ensinamentos rápidos da noite para o dia para os professores. Vários professores tinham bloqueio de trabalhar com o computador, de fazer um call, de fazer um link, entrar na plataforma. Isso, magicamente, isso se transformou e certamente, não só a cultura, mas a educação também tem os aprendizados advindos aí das dificuldades da pandemia. O Museu do Amanhã é do mundo, né? Porque, notoriamente, inclusive premiado já. O Museu do Amanhã ele é do mundo, reconhecimentos internacionais, reconhecido internacionalmente
dada a importância do museu. Ele está numa posição muito estratégica para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele fica na zona portuária, aliás, menina dos olhos do nosso prefeito, que está com um processo aí, ele que sempre tendeu à revitalização daquela região, agora querendo apostar em moradia, né, levar as pessoas para lá. A importância estratégica geográfica do Museu do Amanhã nesse planejamento da Prefeitura. Ricardo. Veja, Briggs, eu sou suspeito a falar da pessoa, do gestor Eduardo Paes. Eu acho um dos melhores gestores públicos do Brasil. Já tenho dito isso várias vezes. Independente, é bom que a gente fale isso sem ser em época de eleição, né? E acho que foi uma sacada muito importante para tentar colocar no Rio no centro de algumas boas atenções. Então, primeiro, aceitar uma provocação de um museu que sempre olhou para trás, se chamar Museu do Amanhã. Eu vi do CEO do Science Museum Group de Londres, Ian Blatchford, que é um Sir, que é o nosso conselheiro hoje, assinou um convênio conosco no primeiro ano do museu, tendo o Museu de Ciências de Londres 150 anos de existência. E me confessou, por que essa ideia não foi nossa lá em Londres? Deixamos eles com Museu do Amanhã dois foi cotovelos. inédito. Só que a ideia do Museu do Amanhã é um museu para falar do ser humano, não é um museu de tecnologia. Ele fala do ser humano na relação do ser humano com a natureza, que é a sustentabilidade, e a relação entre os próprios seres humanos. A inovação e a tecnologia é um fio condutor. É o suporte. Não é fim, é meio, é um suporte. Né? Isso faz com que a gente tenha condições de levar esse tema sem tanta preocupação com a estética final, com a tecnologia que está ali. A gente vai levando esse museu, trazendo esses temas para dentro. Então, o Museu do Amanhã inspirou vários outros museus. O Climate Museum de Nova York é um museu tecnológico, é uma plataforma, e menciona que se inspirou aqui. O Futurium de Berlim, o Museu de Ciência de Melbourne, nós tivemos com todos eles. E criamos uma aliança de museus de ciência orientados para o futuro, liderados pelo Museu do Amanhã, que hoje são mais de 50, são quase 60 instituições. Estivemos reunidos semana passada na Tunísia. E a próxima reunião desse grupo será no final de setembro, começo de outubro, aqui no Rio de Janeiro. Então, para você ver a importância de um conceito que muda uma base de uma instituição museal que, em tese, só olhava para o passado. Então, todos os museus, tradicionais ou não, inovadores ou não, agora pensam em criar sua ala, posicionando pensamentos para o futuro. Se você tem um museu que pensa uma cidade, quais são os futuros possíveis daquela cidade? Se você tem um museu de energia, quais são os futuros possíveis da energia? Isso eu acho que foi uma contribuição que o Museu do Amanhã deu para o conjunto de instituições museais do mundo a partir do Rio de Janeiro. Isso nos orgulha bastante. Vamos estar juntos para comemorar os 18 anos da Rádio Band News FM. Como eu disse, você é o nosso grande anfitrião, representando o Museu do Amanhã. Fala um pouquinho dessa parceria entre o Museu do Amanhã e Rádio Band News FM. Boa. Eu vou falar do lugar do museu e um pouco além, falar do instituto que nós lideramos, que é responsável por essa gestão do Museu do Amanhã, e de outros equipamentos também aqui no Rio, e em São Paulo, e em Recife, e em Noronha. E dizer que é um prazer, Briggs, a gente ter vocês sempre por perto. Eu sou fã da Band, eu sou fã da Band FM. Eu vindo para cá, ouvindo a rádio, fico com vontade de mandar umas notas, mandar umas observações, dar uma contribuição, né? Hoje, especialmente, um debate que me interessa muito. Mas nós tivemos várias oportunidades e sempre de conversa muito aberta. A gente teve um patrocínio inicial da Globo, que se mantendo conosco, e nem por isso a gente fechou as portas. Pelo contrário, nós abrimos para a instituição Band, nós abrimos para os parceiros que estão na Band. Nós tivemos conversas ótimas com o Schneider, com você num tempo atrás, com o próprio Boechat. Fizemos um apoio a um grande evento na praça. Foi uma delícia aqui. Na Praça Mauá. E depois dentro do museu. Foi Lotado e muito divertido, né, como sempre. E acompanhamos os temas hoje
no dia a dia. Então, a parceria é tanta que eu fico muito à vontade, não só para recebê-los amanhã e brindar com vocês, mas no dia a dia, tá podendo contribuir, mandando informações e lembrando de alguns temas que possam ser importantes, porque hoje vocês são um destaque aqui na vida da cidade do Rio de Janeiro, e sempre que eu posso a gente está junto. Então eu espero que amanhã seja um grande momento de celebração para vocês e um momento de orgulho a mais para o Museu da Manhã de poder participar dessa festa. Mas continuar com a nossa parceria, a parceria que vai além do Rio de Janeiro. Nós hoje somos gestores do Museu das Favelas em São Paulo, que é um outro grande desafio. Disso, e temos o Rodolfo Schneider no nosso conselho, no conselho consultivo, junto com outras pessoas brilhantes, que vão nos ajudar a fazer desse museu um novo marco, um formato diferente sobre um tema das favelas, onde quase 40 milhões de brasileiros hoje vivem, e trazer toda a potência desses lugares para o museu, para que isso possa ser conhecido, debatido e seja motivo de orgulho e promoção desses lugares que precisam ser integrados a todas as cidades. A capacidade do museu é enorme, né? Acho que, se eu não me engano, são mais de 300 e poucos lugares lá no museu. Na parte onde a gente vai estar fazendo o evento. São 390 lugares e tem possibilidade de transmissão para os outros espaços do museu. Né? Inclusive, nós estamos transmitindo em rede nacional e também local para o Rio de Janeiro, graças, obviamente, a essa estrutura que vocês têm lá e estão nos abrindo as portas, e tenho certeza que é um evento fantástico. Ricardo, essa relação do ouvinte com a Rádio Band News FM, você disse que às vezes ficava com vontade de participar. O rádio tem isso, o rádio instiga, né? Às vezes as pessoas têm vontade de xingar a gente. Não, fala isso não! Às vezes concorda. Você, com a sua experiência, é uma relação que eu posso falar que é diferenciada com os ouvintes, que inclusive vão estar presentes nesse evento, vão ser abraçados pela rádio, pelo Museu da Manhã nesse evento. Queria que você fizesse como uma última pergunta, eu queria que você fizesse uma análise dessa relação que a gente tem com os ouvintes, com essa participação no ar. Olha, eu acho que vocês reinventaram o significado do rádio. Quando o cinema existia e veio a televisão, diziam que o cinema ia acabar. Quando vinha a internet, dissesse que a televisão ia acabar. E o rádio estava sempre. O rádio, nem se fala, o rádio vai acabar. Não se acabou porque ele foi reinventado, não se acabou porque as pessoas hoje estão fazendo múltiplas funções e quando ouvem podem fazer outra coisa. Então, eu acho que o rádio ganhou, ou reconquistou um espaço muito legal. E essa conexão de pessoas com pessoas que fazem diferença. Você está ouvindo e os comentaristas, os jornalistas, são pessoas que, na maioria das vezes, vão acertar, porque senão não estariam ali, mas às vezes pode errar e isso gera um desconforto. Ou mesmo não errando, mas tem uma posição contrária à sua, né? E você sabendo quem é a pessoa, como é que aquela pessoa fez isso, disse isso, eu discordo. Mas isso é que é o lado bom, né? Democracia pressupõe liberdade de expressão, pressupõe esse confronto, esse dilema que só fortalece a maneira da gente viver, cada um respeitando a sua opinião, respeitando as minorias, respeitando essas oportunidades que são oferecidas. Então, eu acho que dessa forma, se fazendo rádio dessa forma, não tem como não crescer e não envolver mais gente. Obrigado por abrir a sua casa, né? Obrigado por nos receber no Museu da Manhã. Muito obrigado por essa entrevista, te agradeço demais. Muito obrigado a vocês, parabéns, que venham outros 18, outros 36 e por aí em frente. Parabéns. Que vem.